Olá, aqui é a Alessandra Fett, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Nosso vídeo de hoje é uma ceia econômica. Quanta gente pedindo dica de ceia econômica para esse Natal. Eu sei que foi um ano difícil, um ano atípico e a grana ficou curta para muita gente. Então, achei que era importante e relevante trazer esse tipo de conteúdo para você. A ceia que eu preparei são para 4 pessoas, eu gastei no máximo R$ 80, ou seja, dá no máximo R$ 20 por pessoa, deu 19 e uns quebrados. É uma ceia muito completa, com entrada, prato principal, 3 acompanhamentos e sobremesa. Então ela é realmente bem econômica mesmo. E olha, com gostinho de Natal, tá? Não tem nada de comida de dia a dia. É uma comida mais diferentinha, com gostinho de Natal mesmo. Porque comer salada de fruta, comer um franguinho, a gente come todo dia. Um arroz comum branco, a gente come todo dia. Então eu procurei trazer um gostinho de Natal sem prejudicar muito o seu bolso, tá bom? Então, bora comigo conhecer a ceia de Natal econômica. Vamos começar pelo lombo de porco. Você deve fazer alguns furinhos com a faca na carne para que o tempero penetre melhor. Vamos temperar ele com um pouquinho de sal, alho e cebola, tudo a gosto, pimenta do reino moída na hora, um pouco de azeite extra virgem, vinho branco, aproximadamente 3 copos. A lista de ingredientes está na descrição, ok? Vinho branco de qualquer marca. Um punhado de cheiro verde e um copo americano de água. Basta tampar, dar uma chacoalhadinha e levar à geladeira por aproximadamente 24 horas para que ele fique marinando. Após 24 horas, basta abrir e dispensar esse líquido. Antes de levar ao forno, nós precisamos selar esse lombo, todas as laterais dele, para que o caldinho, o sumo dele, quando estiver no forno, fique dentro dele, não escorra e deixe ele suculento. Eu escolhi uma panela alta, porque ele espirra um pouquinho, então eu escolhi uma panela de pressão que é mais alta, coloquei uma gordura ali, uma banha, você pode usar o óleo que você quiser, e no fogo alto você coloca a peça de carne e vai observando. Cada vez que ela ficar dourada de um lado, você vira para o outro. Não descuide, porque ele não pode queimar. Queimar gera amargor. Ainda não está bom? Vou deixar mais um pouquinho, de vez em quando você dá uma mexidinha nela de lado. Ó, já está bom, já está suficiente. Agora você vira e doura o outro lado. De vez em quando você dá uma mexida na panela para que o óleo entre embaixo da carne, né? Que é o óleo que faz da crocancinha, a casquinha do lombo. Bom, observe que está dourado dos dois lados e ainda falta a lateral. A lateral também deve ser dourada. Coloca ele aí em pezinho e deixa dourar um pouquinho. Depois de alguns minutinhos, o meu lombo já está todo dourado de todos os lados. Agora é colocar numa forma. Eu escolhi essa forma de grade, coloquei um papel alumínio embaixo para aliviar a sujeira depois. É só colocar o lombo aí, bem bonitinho, e cobrir com papel alumínio e levar ao forno, 250 graus por aproximadamente 1h30. Pode ser que no seu forno vá mais rápido ou mais demorado, ok? E após 1h30 está pronto o nosso lombo de porco. Olha que coisa mais linda. Até que ele não diminuiu muito, né? Eu tenho certeza que além de lindo, ele tá muito suculento por dentro. Valeu a pena fazer a tostadinha, selar ele de todos os lados. Fatiado o lombo, renderam 10 pedaços e esse caldinho que ele soltou, você aproveita e coloca por cima da carne. E assim você mantém a umidade dos seus pedacinhos. Vamos para o próximo prato, que é o purê de maçã. São 4 maçãs gala, um pau de canela e alguns cravinhos. Eu vou lavar e descascar essa maçã. 2 colheres de açúcar, se você quiser, é opcional. Estou usando a mesma panela do lombo, não precisa lavar e aproveita que pega o sabor. Coloca todas as maçãs já descascadas sem semente, cortei em 4 e cobre com água. Coloco o pau de canela e os cravinhos e não vai mais nenhum tempero. Eu gosto de colocar o açúcar, mas é totalmente opcional. São 2 colheres de sopa de qualquer tipo de açúcar. É só misturar, tampar e deixar pegando pressão. Pegou pressão? Deixe 15 minutos e desliga. Passaram os 15 minutos e vamos ver como é que ficou o nosso purê. Fica pronto muito rápido e muito simples de fazer. Olha aqui. Ele fica tão molengo que vai despedaçando.
Eu coei todo o líquido e agora eu vou tirar o pau de canela e os cravinhos também. Isso não fica ali no nosso purê. Tem alguns pedacinhos escuros, mas isso é do próprio lombo que saiu. Opa, quase caiu. É do próprio lombo, tá? Você tira apenas os cravinhos, porque é ruim mastigar o cravo, né? Você pode passar o seu purê no mixer ou no liquidificador. Eu gosto de deixar assim mesmo, com essa textura de purê. Mas se você quiser ele mais creminho, é só passar no mixer ou no liquidificador. Dá na mesma, ok? Para mim assim já é suficiente. Vamos para a farofa de cebola. Meio pacote de farinha de mandioca, manteiga e meia cebola. Você vai pegar meia cebola e vai fatiar em rodelas finas, meia rodela, né? Nós estamos usando meia cebola. Ela não pode ficar muito grossa e também não pode ser muito fininha, senão ela queima muito fácil na panela. Ó, veja mais ou menos aí a medida da cebola. É só fatiar tudo e soltá-la, né? Solta antes de levar para a panela, para que ela não fique um blocão de cebola. Uma frigideira, você coloca 50 gramas de manteiga ou margarina, tanto faz. Vai bastante manteiga ou margarina para manter a umidade da nossa farofa, senão ela fica muito ressecada. Depois que derreter, é só colocar a cebola aí fatiada. Eu estou com o fogo alto a todo momento. Quando eu abaixar, eu aviso vocês. Cebolas começam a ficar mais douradas as que estão nas laterais, então toda hora você deve puxar a das laterais para o meio e as que estão no meio levar para as laterais para que elas fiquem mais douradinhas, tá bem? Vai mexendo. Essa farofa se chama farofa de cebola queimada, mas ela não fica queimada. Você tá vendo que ela tá douradinha ainda, mas não está no ponto. Mas também nós não vamos deixar queimar a cebola para ela não ficar amarga, mas ela tem que ficar bem moreninha. E esse é o ponto ideal da nossa cebola. É só colocar meio pacote de farinha de mandioca, ou seja, 250 gramas, aí na sua cebola e misturar tudo. Nesse momento o fogo está médio, não está mais fogo alto. Coloca um pouquinho de sal, experimenta para ver se tá bom e vai mexendo a farofa aí, sempre das laterais para o meio. Veja que ela já começou a trocar de cor. Agora no finalzinho eu abaixo o fogo e conforme ela for ficando mais moreninha, é o momento de desligar e ela termina sozinha na panela. Para fazer o nosso arroz, nós precisamos de arroz cru, um copo grande, alho e cebola à vontade, meio copo de champanhe, espumante, vinho branco, keep cooler, o que você tiver aí na sua geladeira ou de sua preferência, e 50 gramas de passas brancas. O arroz começa a ser feito assim como o arroz branco normal. Coloca um pouco de gordura, óleo, banha, o que você usa aí e coloca o alho e cebola para refogar. Depois que ele estiver bem douradinho, você já pode colocar o arroz cru. Tem, logicamente, que dar uma fritadinha nele, no mesmo processo que você faz o arroz branco. Quando ele já estiver bem fritinho, é hora de jogar o seu espumante, champanhe, vinho branco, seja lá o que você for usar, e você mexe um pouquinho e deixa ele aí no fogo alto até ele secar. Quando começou a pegar no fundo da panela, é o momento de colocar a água. A proporção da água é a mesma, 1 copo de arroz para 2 de água. Se você fizer 2 de arroz, é 4 de água. E assim por diante, a mesma maneira que faz o arroz branco. Coloca o sal e deixa ele aí até que ele comece a secar, onde você vai abaixar o fogo e esperar ele ficar pronto. Após 15 minutos está pronto o meu arroz, mas eu não posso mexer nele, porque eu acabei de desligar, se eu mexer ele vai empapar. Então deixa ele esfriando um pouquinho aí. Deixei ele 20 minutos destampado e a água já terminou de secar, saiu toda a umidade dele. Agora é o momento de colocar a sua uva passa. É só jogar, gente, e misturar a uva passa, não tem segredo nenhum. Mas eu garanto que o sabor desse arroz é espetacular. É bem natalino, né, gente? Se você não gosta de passas também, não precisa colocar. Ou coloca uma noz, uma castanha, uma amêndoa, o que você quiser e tiver preferência. Já fizemos o lombo de porco, já assamos ele bonitinho, já fizemos os 3 acompanhamentos, o purê de maçã, a farofa de cebola e o arroz com champanhe e passas. Ainda tá faltando a salada e a sobremesa, mas
Fiz uma pausa aqui porque eu sei que você está gostando desse vídeo, então deixa um like para mim. Toda vez que você deixa um like no vídeo, o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo, de receitas econômicas, e vai trazer mais receitas para você. E você também me motiva a trazer mais receitinhas legais e práticas e econômicas para você também. Então deixa o seu like e já se inscreve no canal. Se você não é inscrito, tem um botãozinho inscrever-se bem vermelhinho, acho que aqui embaixo em algum lugar. Clica ali e clica no sininho na opção todas. Assim, toda quinta-feira, quando eu postar um vídeo novo, você recebe em primeira mão. Vamos continuar nossa ceia econômica aqui, que ainda tem salada e sobremesa para fazer. Continuando aqui, nós precisamos de uma forma de pudim. Eu usei a de vidro para vocês verem melhor como fica, mas pode ser a forma de pudim de alumínio também, contando que ela tenha o furo no meio aí, porque nós vamos fazer uma salada em formato de guirlanda. As folhas são à vontade. Eu usei alface e rúcula. O importante é que esses alfaces estejam quebradinhos, não podem estar em pedaços grandes. É só ir forrando em volta e apertando para que ele fique um pouco assim amassadinho dentro da forma. Coloque em todo o redor da sua forma de pudim, no caso. Tô terminando de colocar a rúcula aí, ó, até chegar na altura da forma. Agora a gente vai fazer a vira e como desenformar um pudim. Coloca um prato bem bonito aí que já vai ficar a sua salada que vai para a mesa e é só virar ao contrário e levantar a forma. Já sai no formato certinho. Coloca os pedacinhos de mussarela ou algum outro queijo que você tem aí. E olha, ele às vezes cai sim pro lado e você vai arrumando depois, tá bem? O importante é que ele fique espalhado. E nosso tomatinho cereja que representa nossas bolinhas de Natal, como se fosse uma guirlanda de Natal mesmo. Ele vai caindo porque fica pesado, mas aos poucos você vai ajeitando e colocando todo o tomate cereja. Finalizado, agora é só ajeitar todas as folhas que caíram para os lados, ou tomate, ou queijo, tudo que caiu, agora é o momento de ajeitar. As folhas que são muito compridas, muito grandes, é só ajeitar para que ele fique bem redondinho. E vamos aprender a fazer o laço, um laço para ficar com cara de guirlanda. Guirlanda sem laço não dá, né, gente? Nós precisamos de um pimentão vermelho, já cortei ele em 4 e limpei. Nós vamos usar a curvinha do pimentão no formato de gota, que é o nosso lado esquerdo do nosso laço. Basta cortar no formato. Se precisar, você tira alguma rebarbinha, porque nenhum legumes é igual ao outro. E temos já o lado esquerdo do nosso laço. O outro lado é a mesma coisa. Você vai repetir, pegar a parte redondinha, gordinha ali de cima do pimentão, da cabeça dele, e cortar. Ajuda com o outro lado para que você possa medir e deixar os dois exatamente do mesmo tamanho para que eles fiquem proporcionais. Temos o lado direito do nosso laço. Falta fazer a parte de baixo, as fitas. Um pedaço de pimentão, corta ao meio e faz um triângulo, um corte triangular. E como se você estivesse cortando uma fita mesmo, você faz um cortinho embaixo para dar aquele acabamentinho de fita. Eu virei o pimentão porque fica mais fácil de cortar e escorrega menos. Pronto, tá feito os dois lados e o nosso laço está prontinho. Corta a pontinha dele aí, ó, para que eles possam se encaixar melhor na nossa guirlanda. Pronto, lado direito e lado esquerdo é só colocar na salada. Começando o nosso pavê, são 2 pacotes de bolacha de maisena, 2 xícaras de farinha de trigo ou maisena, 3 gemas, um leite condensado, meio litro de leite e uma lata de pêssego. Como nós vamos levar tudo ao fogo, já vou misturar tudo na panela. Então, mistura aí a sua lata de leite condensado, meio litro de leite, de sua preferência, caixinha, saquinho, integral, semidesnatado, desnatado, o que você quiser, dá certo. 3 gemas, não vão com as claras, ok? Só as gemas. Basta misturar tudo bem bonitinho até ficar bem homogêneo. Aos poucos, você vai acrescentando a farinha ou a sua maisena. É importante que fique bem misturadinho antes de ir para o fogo. Levei ao fogo médio e é só ficar de olho nele ali no fogo. Com isso, vamos picar o nosso pêssego. É só pegar os pêssegos, fazer fatias e quadradinhos bem pequenininhos. Não esquece de deixar um separadinho sem cortar para a nossa decoração. Voltei aqui no nosso
creme pâtissier, ele vai engrossando aos pouquinhos. Deixa ele no fogo médio para baixo, ok? Para que ele não queime no fundo. É importante sempre estar mexendo com o fouet para ele não ficar muito empelotado. Quando ele começar nas pontinhas, fazer essas bolinhas, significa que ele está quase no ponto. Aí você não abandona ele, não pode sair do fogão nesse momento, ok? Tá pronto o nosso creme, olha a textura dele aí e veja pelas bolhas que ele fica bem grosso, é como se fosse um brigadeiro. Vou colocar um pouquinho de baunilha, aproximadamente 2 colheres, mas isso é opcional. Tem gente que gosta muito e tem gente que não gosta. Eu acho que um creme pâtissier sem baunilha não faz sentido nenhum. Então tá pronto, deixa ele aí um pouquinho esfriando. Vamos começar a montar o nosso pavê. Em um pirex, você começa a colocar as bolachas, passa no próprio caldo do pêssego e vai colocando lado a lado. Isso tem que ser rápido, não é para umedecer muito a bolacha, porque na geladeira ela já fica bem molinha. Passa e escorre, não deixa excesso de líquido também. Preenche todo o fundo do seu pirex. Seguida dessa camada de bolacha, nós vamos forrar com um pouquinho de creme de confeiteiro, uma camada fina. Esse creme tem que ser dividido em 3 partes, então meio no olho, aí na sua panela você já separa mais ou menos 3 partes. Mais uma camada de bolacha passando novamente na calda do pêssego, deixa escorrer e vai montando todo o fundo do seu pirex. Agora é o momento de colocar o pêssego, exceto aquele inteiro da decoração, é só colocar toda a fruta picadinha por cima aí da sua bolacha. Vamos fazer mais uma camada de creme, passando por cima de toda a fruta. E em seguida, mais uma camada de bolacha, passa na calda e vai colocando por cima até preencher todo o pirex. Se tiver algum buraquinho, você pega nem que seja uma bolacha quadrada e completa, não deixa nenhum espacinho. A última camada é com o creme, é só passar por cima da bolacha, preenchendo todo o seu pirex. Agora só falta decorar com aquele pêssego que nós deixamos avulso no início. Corta o seu pêssego em 4 e nós vamos fazer como se fosse algumas pétalas em cima da sua sobremesa. Você pode decorar do jeito que você achar melhor. O jeito mais simples é esse, corta em 4 e põe por cima da sobremesa. Basta levar à geladeira por pelo menos 3 horas antes de comer. Não esquece de limpar as bordinhas antes de levar para a geladeira. Concluímos a nossa salada e a nossa sobremesa. Gente, as substituições é você que pode fazer. Tudo vai depender do seu bolso. Se você quiser deixar mais sofisticado ou menos. Por exemplo, se na salada você não quiser colocar mussarela, deixa só o tomatinho cereja. Por exemplo, no pavê de pêssego, se você acha que o pêssego está muito caro para colocar no seu pavê, porque os preços variam de cidade para cidade, você coloca um abacaxi, coloca um morango, substitui por outra fruta. Você pode colocar até uma caixa de bis, tá bom? Fica com o seu critério o quanto você pode gastar, mais ou menos do que isso. Eu deixei uma sugestão aí de pavê, porque, como eu falei no começo, ninguém quer comer coisa do dia a dia, ninguém quer tomar sorvete no Natal ou comer salada de fruta. Pavê tem cara de Natal, tem gosto de Natal, né? Então foi por isso que eu sugeri. Sei que ela é um pouquinho mais cara, mas ainda tá dentro dos R$80. Gastei 79 e uns quebrados aí. Então ainda tá dentro, tá bom? Então deixa aí minha sugestão e essas substituições é você que vai fazer de acordo com o seu bolso. Então vamos ver como é que ficou a nossa ceia prontinha, né? Todos os pratos, um aí do ladinho do outro. Então de entrada a nossa salada com um molhinho. O nosso prato principal é uma carne, um lombo de porco e 3 acompanhamentos. O arroz com champanhe e passas, o nosso purê de maçã e a nossa farofa de cebola. E uma sobremesa que é um pavê de pêssego. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa ceia econômica. Compartilha com as pessoas. Tem muita gente querendo esse tipo de sugestão. O Google tá lotado de coisas, mas assim, é muita informação perdida. A pessoa às vezes não tá com tempo, não tá com cabeça de pensar o que eu vou fazer de salada, o que eu vou fazer de prato principal, o que combina com esse prato principal. Então eu trouxe essa sugestão, tudo meio combinadinho, porque o purê combina muito bem, purê de maçã, combina muito bem com o porco, a farofa.
enfim, tá tudo meio casadinho. Então, compartilha com as pessoas, de repente já é uma ideia assim, se ela tá perdida, já é uma ideia para ela colocar na lista do supermercado no cardápio do Natal, tá bom? Espero que vocês tenham realmente gostado, deixa o like, se inscreve no canal e na próxima semana tem uma sugestão na véspera do Natal, um dia antes, não vai ser na quinta, eu vou postar um dia antes para que você possa aproveitar minha sugestão, algumas entradinhas de Natal, se você estiver ainda perdida no que servir de petisco, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, beijo, beijo, tchau, tchau!